Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia Cardoso e hoje apresentarei o trabalho Boicote dos Consumidores à Prática de Greenwashing, orientado pela professora doutora Thais Pascotto Andreoli. Bom, dentro desse trabalho, ele está inserido, no projeto de pesquisa com o seguinte tema: a reação dos consumidores à prática de greenwashing. O boicote nas redes sociais funciona? Dentro desse projeto de pesquisa, foram realizados dois artigos. O segundo, que eu vou apresentar agora, especificamente ao longo dessa apresentação, e o primeiro, que já foi publicado, inclusive, que tem o seguinte tema: Greenwashing Boicote, a apreciação crítica da produção acadêmica. Nesse trabalho, foi possível identificar que, por mais que haja uma crescente produção acadêmica em relação à temática de greenwashing e boicote, os trabalhos que existem têm uma pouca, escassa, aprofundação em relação à temática e também há pouquíssimos trabalhos que têm uma abordagem empírica em relação à temática. Nesse sentido, o artigo 2 surgiu exatamente com esse objetivo, que é o de compreender o comportamento de motivação de boicote dos consumidores frente à prática de greenwashing, ou seja, de fato trazer o consumidor frente a essa temática, a esse problema, de escassez que nós conseguimos visualizar no primeiro artigo. Além disso, o objetivo também foi de identificar o impacto de ceticismo, conhecimento prévio sobre práticas ambientais e julgamento da prática de greenwashing. Bom, na metodologia, foi utilizado como método um survey quantitativo com uma amostra de 1.251 consumidores. Para o instrumento, foi utilizado também um questionário com quatro métricas que foram previamente validadas em literatura anterior, que foram as seguintes. Primeira, julgamento sobre greenwashing. Segunda, ceticismo em relação às práticas ambientais. Terceira, motivação ao boicote. E quarta, conhecimento prévio sobre temas relacionados. Bom, dentro do modelo conceitual, foram criadas quatro hipóteses que foram, obviamente, testadas ao longo do trabalho. A primeira foi ceticismo em relação ao boicote, ou seja, o ceticismo dos consumidores, ele influenciaria, positivamente o comportamento do boicote. A segunda, ceticismo, julgamento, ou seja, o ceticismo dos consumidores, ele influenciaria o julgamento sobre greenwashing. A terceira, conhecimento prévio, em relação ao boicote. Nesse sentido, consumidores mais informados tenderiam a boicotar empresas envolvidas em greenwashing. E o último, julgamento em relação ao boicote. Consumidores com julgamento é, mais crítico sobre greenwashing teriam maior propensão ao boicote. Na modelagem, o método utilizado foram as equações estruturais, que nada mais é que um método usado para verificar relações entre múltiplos construtos ao mesmo tempo. Nesse sentido, utilizou-se a matriz de covariação para avaliar a relação entre as variáveis latentes. Bom, então, quais foram as etapas do processo? A primeira, que já foi anteriormente citada, foi a coleta de dados, ou seja, envolveu uma amostra de 1.251 consumidores via survey, questionário, e foi utilizado um instrumento composto por quatro métricas: ceticismo, julgamento, conhecimento prévio e motivação ao boicote. Além disso, foi utilizada uma parte mais estatística. Então, uma análise fatorial exploratória, que foi uma identificação dos fatores que representam as variáveis latentes, e também verificou-se a consistência interna através do alfa de Cronbach, e, por fim, a validação do modelo. Ou seja, foi feita uma estimativa das variáveis latentes através das cargas fatoriais e a avaliação da validade convergente e validade discriminante. E, por fim, dentro da temática da modelagem, quais foram os resultados coletados? Bom, o ceticismo levaria ao julgamento de greenwashing, então encontrou-se uma relação significativa. Nesse sentido, foi constatado que o ceticismo aumenta a criticidade no julgamento de práticas enganosas. Além disso, o julgamento levaria ao comportamento de boicote. Assim, foi encontrada uma relação marginalmente significativa, ou seja, consumidores críticos tendem a aderir ao boicote. Por fim, conhecimento prévio também levaria ao boicote. Foi encontrada novamente uma relação significativa e consumidores com maior conhecimento são mais propensos ao boicote.
E por fim, nós temos o modelo resultante dos resultados encontrados na pesquisa. Aqui são apresentados os principais resultados da pesquisa. Então, ceticismo. Foram encontrados consumidores críticos em relação às práticas ambientais comunicadas. Em relação ao julgamento, a maioria dos consumidores julga negativamente práticas de greenwashing, comportamentos de boicote, forte predisposição ao boicote como forma de protesto e, por fim, conhecimento prévio. Ele teve uma influência muito positiva na predisposição ao boicote. Em relação à discussão, o estudo contribui para entender o papel do consumidor como agente regulador, tendo em vista que não existe um órgão ou uma regulamentação específica no Brasil em relação a greenwashing. Além disso, o boicote, ele foi visto, né, como uma possível ferramenta que, de fato, seria eficaz contra o greenwashing. E também destaca-se a necessidade de maior conscientização e educação dos consumidores para a identificação de práticas enganosas, tendo em vista que, como foi salientado pelo estudo, consumidores mais críticos e mais educados em relação a essas temáticas sustentáveis têm uma maior criticidade em relação a greenwashing e também uma maior adesão a boicotar empresas que praticam greenwashing. E por fim, como conclusão, o boicote ele pode servir como estratégia muito relevante para pressionar empresas que praticam greenwashing, mais uma vez reiterando que não existe uma regulamentação específica também a importância de mais estudos empíricos para validar os impactos do boicote, tendo em vista que, como foi salientado no início da apresentação, não existem tantos estudos empíricos em relação à temática e, por fim, as implicações. Consumidores devem ser educados sobre sustentabilidade e práticas enganosas. Assim, haverá uma mitigação de práticas de greenwashing, tendo em vista que eles serão mais críticos e também terão uma propensão maior de boicotar empresas que realizam tais práticas. O trabalho foi esse. Muito obrigada.